Aí, pessoal, começou a gravar. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um encontro aí de medidas de avaliação. A gente hoje vai falar sobre assuntos importantes, né? Como a apresentação dos PIs, as entregas dos PIs. Vamos estar falando hoje sobre o último tema da nossa unidade de medidas de avaliação. Vamos falar sobre biopedância, sobre testes neuromotores, né? Vamos falar um pouquinho dessas últimas atividades aí do nosso semestre, né? Então, como a gente estava conversando aqui em off, né, nas câmeras desligadas, né, digamos assim, a gente conversou sobre, né, o finalzinho do ano letivo. Então, hoje estamos aí dia 17. Semana que vem nós temos a nossa avaliação externa, dia 24, né? É isso mesmo, né? Dia 24 cai na terça. Então, semana que vem a gente tem a avaliação externa de conhecimentos específicos. Então, é aquelas 3 questões sobre, né, as unidades no padrão ENAD. Então, a gente sempre fala que essas questões, elas são importantes, né? A avaliação externa é uma coisa que gera muito questionamento, tem vários problemas em relação à avaliação externa, mas ela é importante nesse recente período agora, né, desses últimos 2 meses, nós tivemos a avaliação do ENAD, de vários cursos aí da saúde, e sempre quando tem esse ENAD, a gente volta a ver a importância da avaliação externa e de como trabalhar isso até estender isso para outras atividades do curso. Porque a avaliação externa, ela tem o objetivo de treiná-los para uma prova do ENAD no futuro, tá? Então, assim, vocês estão no segundo ano, vocês vão para o terceiro ano, então vocês só vão fazer essa prova do ENAD no último ano de vocês, tá? E o que é essa prova do ENAD? Né? Não sei se alguém já conhece. Essa prova do ENAD é justamente uma prova para poder avaliar, né, o curso, através dos seus docentes, através dos seus discentes, né, que são vocês. Então, os alunos são avaliados através de uma prova para poder ver como que o curso foi, tá? E isso é muito importante, né, gente? Porque cria uma nota, né, do ENAD, cria uma classificação, né, da nossa turma e do nosso curso. Então, se vocês vão mal nessa prova, né, a gente tem uma nota baixa também como curso. Então, isso é importante para a gente poder trabalhar. E o que essa prova do ENAD ela contempla, né? Essa prova do ENAD ela contempla um trabalho de reflexão, né? Um trabalho de exercício de interpretação, um trabalho de conhecimento das unidades, do conhecimento específico da educação física, né? Por isso que às vezes vocês falam assim, nossa, é enunciado grande, é enunciado difícil, é uma prova mais pesada, mas por quê? Para justamente poder né, fazer esse exercício da leitura, da interpretação, né, do entendimento do assunto, né, por mais que seja específico da educação física, mas a gente tem que gerar um aluno crítico, né, um aluno que tem esse poder de pegar os conhecimentos de todas as unidades e poder trabalhar em conjunto. Então, a prova do ENAD ela tem essa característica. E por isso que todo ano vocês têm avaliação externa, que vale 1,5 ponto, né? E que, né, vocês têm que prestar para a gente poder treiná-los a essa prova do ENAD, tá bom? Então, acho que é importante a gente fortalecer isso, né? Porque já entra tanto na rotina essa avaliação externa que eles têm pedido para a gente, né, conscientizá-los, né, fazer entender, porque, né, a avaliação externa, mas por que esse sentido dessa avaliação externa, tá? Então, é muito para isso mesmo, para vocês entenderem a importância de vocês treinarem uma prova, né, diferente que vai avaliar o curso, né, que vai avaliar o curso de vocês no futuro. Tá joia? No último ano. Ô, Conta Chico, tanto para. Opa, falar, Du. geralmente a turma que faz essa prova não faz TCC? Não, nada a ver, nada a ver. Não tem nada a ver, assim, né? Geralmente a Vocês têm. turma É que essa que faz questão, essa a prova prova. precisa entregar TCC.
Não, não. TCC vai ser moleza, Dudu. Se Deus quiser, ó, vocês vão estar tão craques, vocês já vão, né, de tanto projeto integrado que vocês estão fazendo, o ano que vem vai ter mais, e no último ano, o TCC vai ser moleza, vai ser um artigo científico bacana, uma pesquisa, né, uma publicação, vocês vão ver, vai ser moleza. Vocês vão tirar de letra, entendeu? Então, assim, a prova do ENAD, ela é do MEC, ela não é nem algo que é colocado na, digamos assim, na sequência pedagógica do curso. Ela não entra na grade do curso, a prova do ENAD. Ela é uma prova fora. O MEC aplica essa prova nos formandos do curso. Então, é uma prova que não é da faculdade, é uma prova do MEC. Então, aí, só que gera uma nota para o curso e gera uma nota também pessoal. Então, ela tem as duas avaliações, né? Hoje em dia, pessoalmente, o pessoal não leva muito em consideração, tá? Leva em consideração mais né, pela faculdade. Mas, no futuro, dizem que essa prova vai valer também individualmente, porque ali, né, vai estar tipo uma prova de conhecimentos gerais da educação física sobre os 4 anos que você estudou, entendeu? Então, pessoalmente ali também, se você tem uma nota boa, né, mostra que você tem um conhecimento geral, né, bom, tá? E é bom para você e é bom para a instituição também, claro, né? Porque quanto todos forem bem na prova, mostra que a gente ensinou direitinho, que vocês aprenderam direitinho, né? Não é bem assim, mas, né, na prática, na prova, né, acaba sendo assim. Então, né, vocês estão ainda indo para o terceiro ano, mas é importante, né, já está falando, o ano que vem eu vou falar mais, vou falar e vou falar, e até vocês se formarem, eu vou ficar aqui falando, né, para a gente poder chegar no último ano bem, tá bom? Então, semana que vem, avaliação externa, 1,5 ponto, ninguém pode perder, né? Hoje aqui estamos com 11 pessoas, 8h18. Semana que vem tem a avaliação externa, começa às 8 horas, e aí aparece todo mundo, né? Então, assim, eu sei, tem problemas de internet, tem várias questões aí que a gente tem que respeitar, mas tem umas coisas que a gente sabe que também, né, não é só problema, né? Às vezes também a gente entender uma falta de interesse ou outras prioridades, mas enfim, né? Vocês são gente, vocês são grandes, adultos, vocês sabem o que vocês, né, estão fazendo, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de PI agora, tá? Então vocês entregaram, né, boa parte do PI, já fiz umas correções, já devolvi, teve gente que entregou essa semana, eu, né, vou devolver já o mais rápido possível, amanhã no máximo já devolvo alguns que eu estou devendo, para a gente poder fazer algumas correções, para semana que vem vocês fazerem a entrega final, tá? Então até sexta-feira, né? Dia 27, a gente tem que fazer a entrega final, tá bom? Então, a entrega final do TCC, do trabalho, para a gente contabilizar na nota de vocês. E aí, segunda-feira, dia 30, a gente vai ter a apresentação dos trabalhos do PI do módulo 1, né, do módulo 2, né, perdão, que é o pessoal ingressante. Então, dia 30, a gente vai ter a apresentação do PI. E aí, dia 1º, que é o último dia para a gente fechar as notas, né, eu queria ver se a gente conseguiria fazer a nossa apresentação. É o último dia, né? Então, mas para poder tentar empurrar o máximo, na terça-feira eu convidaria todo mundo, todos os professores, né, das nossas unidades, para a gente fazer uma breve apresentação, tá? Não é nada assim, uma super apresentação, é uma coisa de 10 minutos para cada grupo, né, para a gente poder fazer aquele fechamento. Dia 1º de dezembro, terça-feira, correto? Isso, 1º de dezembro, terça-feira, porque dia 30, eu até colocaria na segunda-feira, dia 30, mas já vai ter a da apresentação do módulo 2, né? Então, eu tenho que participar, né? Eu tenho que participar e alguns professores também.
Então, vocês ficariam na terça, no dia 1º. Certo? Ok? Ô, Chico, o nosso tá só na introdução, não recebi nenhuma devolutiva, se tá certo ou não. Não recebeu devolutiva minha, Vinícius? Como assim? No próprio documento que mandaram, eu corrigi e mandei. Se falta, aqui não chegou nada. Eu te enviei por e-mail. Então, entrei por e-mail, escrevi no próprio arquivo. Teve um que me mandou em PDF que eu pedi para mandar num arquivo que pudesse editar, porque PDF eu não edito, né? Não, não tem como editar no PDF. Eu vou verificar aqui, então, depois, no máximo amanhã, então, a gente já passa uma devolutiva para vocês, então. Muito estranho. Aqui não chegou nada. Nem pro pessoal do grupo, a ninguém no grupo aí. Pergunta pro pessoal do grupo também. Apesar que, né, se foi você que mandou, eu respondi no e-mail que mandou, né? Certo. Beleza. Tá? E assim, né, a gente sabe que esse PI, né, ele foi um trabalho de pesquisa, um trabalho, né, que não deu para a gente fazer um aprofundamento da maneira que a gente gostaria, não teve, né, não deu para fazer nada na parte prática como a gente gostaria, mas, né, foi um trabalho de pesquisa relacionado, né, às unidades que a gente está estudando nesse momento, da biomecânica, da fisiologia, né, da medidas de avaliação, da parte de saúde e epidemiologia, né, e da própria natação, que a gente acabou focando o tema principal na natação, tá? Então não foi, né, um super trabalho que a gente gostaria, mas tenho certeza que vocês exercitaram o trabalho de pesquisa, exercitaram o trabalho, né, de fazer as referências, fazer o trabalho acadêmico, e, né, dá para chegar a uma conclusão aí satisfatória, que é o perfil, né, dos praticantes de natação. Tá? Certo, gente. Alguma pergunta nessa parte? Alguma questão? Entre aqui no e-mail que te enviei, não tem nada. Você olhou no documento, se não tem comentários? Nem no documento, nem por mensagem. Nossa, Vinícius, então vou até jogar aqui Vinícius no meu e-mail para pesquisar. Olha, tem atividade do Canvas aqui que você fez, um monte de atividade do Canvas. Acho que é da. Ó, você mandou 26 de agosto. 26 de agosto você mandou o resumo. A introdução, né, de cada um. Breve introdução, né? E aí, é esse o documento de 26 de agosto só? Tá. Não, depois a gente conversa separado, Vinícius. Mas eu tenho, tem esse documento aqui no meu e-mail, 26 de agosto, que eu fiz um comentário aqui e devolvi. Mas era só o comecinho mesmo, né? Tanto que tá só em agosto. É o último e-mail que que eu recebi de você. Pelo menos que eu tô achando aqui, dia 26 de agosto. Tá. Beleza. Ó, tô abrindo a aula aqui, ó. Mais alguma outra dúvida? Alguém com alguma outra dúvida? Estão vendo minha tela aqui, pessoal? Positivo. Positivo. Beleza, pessoal.
Vamos lá, então, né? Estamos ao nosso 14º encontro, na verdade, 16º, né? 16º, né? Perdão. 16º encontro, porque a gente teve algumas atividades práticas, né? Tivemos aí também, né, as avaliações dos trabalhos. Então, tá 14º aqui, mas na verdade já é o 16º encontro, né? Mas é o 14º aí que a gente está teórico, né? Aqui na forma online, né? O pessoal que foi fazer a prática, gostou da parte prática, né? Conseguiu aprender um pouquinho a mexer com o software, com os aparelhos, né? E aí? Qual é o feedback positivo ou negativo da parte prática? Ô, gente, pelo amor de Deus, não deixa eu aqui sozinho. E aí, gostaram, não gostaram? Eu gostei muito, Jefferson. Bom, né? Aquilo que eu comentei, né? No ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter muitas outras oportunidades de praticar mais e mais, né? Mas é importante vocês, né, justamente colocarem a mão na massa, sentir a dificuldade ali do momento, né? Pena que conseguirem ir uma aula só. Então, é assim, é importante, principalmente, né, para quem gosta da parte de academia e vai, né, fazer esse trabalho de acompanhamento, ou mesmo quem não trabalha diretamente com academia, mas vai lidar com o esporte ou até mesmo criança, que vai fazer esse trabalho de acompanhamento da atividade física, todo acompanhamento de atividade física, né, é importantíssima a avaliação. Então, é importante que aprenda, é importante que manuseie, né? Que faça também, assim como vocês estão aí, né, orientando treinamentos, orientando atividade física, que vocês também testem, né, nas pessoas próximas a vocês, nos familiares, né, na mãe, no pai, na tia, né, em quem está próximo de vocês, que vocês testem, né, fazer uma avaliação, tirar as medidas de circunferência, né, fazer algumas, lógico que às vezes o adipômetro não vai ter, mas às vezes também usar um paquímetro, para vocês treinarem as medidas. Quanto mais vocês fizerem, mais, né, vocês vão ganhar prática, né, e vão fazer com facilidade, tá bom? Então, ó, no último encontro, né, a gente teve a prática de habilidades com equipamentos, organização da ordem de medidas corporais, né, a utilização do software de avaliação física. Então, a gente também trabalhou com 2 softwares de avaliação física diferentes, e aí vocês tiveram a experiência de, né, movimentar ali, jogar os dados, mexer no software, para poder aprender a manusear, tá? Então, isso é legal, isso foi importante. Também porque é um dia a dia prático, é uma coisa que teoricamente ela é fácil, mas ali na prática tem um pouco da dificuldade de abrir o software, saber certinho aonde colocar, como colocar, escolher o protocolo adequado, entendeu? Então, né, isso é importante, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, né, para começar a nossa aula sobre a biopedância, né? Como eu pedi para vocês, a gente viu vários métodos indiretos, viu ali a questão das medidas antropométricas, e hoje a gente vai falar um pouquinho desse aparelho, né, que ele faz, né, um aspecto de avaliação de uma forma diferente, através de uma onda, né, eletromagnética, um potencial de rectância, que a gente chama, tá? De uma forma indireta também, mas com o uso de uma tecnologia que pode medir a porcentagem de água, né, de massa magra, de peso ósseo, de gordura, também através de um método menos invasivo, né, que a gente não vai precisar beliscar a pessoa, né, não vai precisar fazer um protocolo que, de repente, possa ter uma margem de erro maior, né, porque como a dobra cutânea, ela depende muito do indivíduo fazer o movimento, então isso pode gerar uma margem de erro maior.
A biopedância é a máquina. Então, se você, mesmo assim, você tem que fazer direito, né? Você tem que fazer com o protocolo correto, fazer adequadamente, colocar o eletrodo no lugar certo, né? Fazer as recomendações que a pessoa tem que ter antes da avaliação, como não ingerir muito líquido, não fazer atividade física, né, intensa, tá? Para poder seguir esse protocolo. Então, vamos assistir o vídeo aqui rapidinho, tá? Para a gente poder ver. Eu busquei esse vídeo porque é uma biopedância, não estou fazendo propaganda da marca, tá, gente? É só como usar modelo, mas é por causa que é uma marca que trabalha muito com profissionais de educação física. Porque a biopedância, ela tem também a parte nutricional, que muitas nutricionistas utilizam a biopedância para fazer a avaliação também, tá? E às vezes tem algumas pequenas diferenças, não necessariamente na avaliação, mas na interpretação da avaliação, né? Porque a nutricionista ela faz uma avaliação para uma determinada, né, avaliação, para um determinado objetivo. Ela vai direcionar uma dieta, ela vai direcionar uma conduta alimentar, e nós vamos direcionar um treinamento. Então, o que é importante para o treinamento, muitas vezes, é um pouco diferente para um emagrecimento, por exemplo. Nós estamos sempre mais preocupados com a performance do indivíduo. E a nutricionista ela está mais preocupada com os resultados do indivíduo. As duas coisas são importantes e as duas coisas, né, trabalham em conjunto, principalmente se for um atleta, né? Mas para um indivíduo normal, às vezes isso pode conflitar. Por quê? Porque a nutricionista vai fazer uma dieta muitas vezes restritiva que vai diminuir a performance do indivíduo, né? Por quê? Porque ela quer que ele emagreça, mas aí o exercício ele não consegue fazer direito. Então, por isso que a avaliação é igual, mas a conduta, às vezes, pode ser diferente, tá bom? Então, vamos assistir o vídeo aí rapidinho, só me dá um ok do som, tá legal? Olá, hoje vamos mostrar como realizar uma Ok, o avaliação com som? a bioimpedância Ok. tetrapolar da SANI. Primeiramente, segundo Lukács, independente do aparelho a ser utilizado, tanto o avaliado como o avaliador devem seguir algumas orientações. Uma dúvida muito frequente dos profissionais é por que realizar a avaliação com o paciente deitado. Isso é importante porque toda a leitura da bioimpedância é baseada nos líquidos corporais. E para se obter resultados precisos, é importante que se tenha uma estabilização hídrica. E isso só ocorre com o paciente deitado. Com o paciente em pé, essa estabilização não é tão eficiente e talvez os resultados não sejam tão precisos. Mas você sabe como que a bioimpedância realiza a leitura dos valores da composição corporal? Na verdade, o equipamento ele vai fornecer dois valores, ele realiza a leitura de dois valores, de resistência e de reatância. E como que se chega a esses dois valores? O equipamento ele gera uma corrente elétrica que vai percorrer o corpo do avaliado. E essa corrente se comporta de maneira diferente através dos líquidos corporais e dos compartimentos. Nós sabemos que a água, um dos principais líquidos corporais, ela facilita a passagem de uma corrente elétrica. Então, nos músculos, onde temos uma maior quantidade de água e eletrólitos, essa passagem da corrente ocorre de forma facilitada, sem resistência. Já na gordura, onde temos menos água e menos conteúdo iônico, essa passagem da corrente elétrica vai sofrer uma maior resistência. Então a gente pode concluir que os músculos possuem uma alta condutividade e uma baixa resistência, enquanto a gordura possui uma alta resistência e baixa condutividade. Então a partir disso são gerados os dois valores, de resistência e reatância. Mas esses dois valores só não significam nada. Esses valores vão ser aplicados em uma equação, em um protocolo específico. Esse protocolo ele é específico de acordo com o perfil do avaliado, baseado na idade, no sexo e no nível de atividade física do avaliado. E a escolha de um protocolo é primordial para um resultado preciso. Por esse motivo, o software da bioimpedância da SANI irá disponibilizar de forma automática as opções de protocolos de acordo com o perfil do avaliado. Como já comentado, a avaliação com a bioimpedância da SANI deve ser realizada com o paciente deitado, de preferência sobre uma superfície plana, não condutiva, uma maca, como a gente está utilizando na demonstração do vídeo. Para que o equipamento insira a corrente elétrica necessária para a leitura, devem ser fixados ao corpo do avaliado 4 eletrodos.
Os eletrodos sempre devem ser fixados em M corpo direito. Ele já contém um gel adesivo que facilita a aderência à pele. Então, os dois eletrodos de membro superior direito, um fica localizado próximo à base dos dedos e outro localizado no centro da articulação do pulso. Enquanto em membros inferiores, um também no pé direito, próximo à base dos dedos, e outro no centro da articulação do tornozelo. Um detalhe importante que deve ser notado, principalmente em pacientes um pouco mais obesos, é que o braço, como as pernas, devem ser mantidas em um ângulo de 45 graus. Isso para que não ocorra o contato do braço com o tronco ou o contato entre as duas coxas da perna, que podem prejudicar a leitura dos resultados. O guia rápido do usuário e o e-book que estamos disponibilizando contém as orientações de forma detalhada em relação ao posicionamento dos eletrodos. Na próxima etapa, conecte o cabo aos eletrodos. Repare que o cabo principal se divide em dois, um fio vermelho e um fio preto. O fio inteiro vermelho deve ser conectado aos eletrodos que estão em membro superior direito, e o fio inteiro preto deve ser conectado aos eletrodos que estão em membro inferior direito. Repare que as garras de jacarés vermelha devem estar nos eletrodos que estão no centro das articulações, e as garras pretas devem ser conectadas aos eletrodos que estão próximo à base dos dedos. Nesse momento, conecte também o cabo USB ao seu equipamento e ao computador. Não é necessário que você esteja com o computador no momento da avaliação, mas isso eu estarei explicando num próximo vídeo. Depois de conectar os cabos aos eletrodos, localize o software instalado no seu computador, abra o software e ligue seu equipamento. Com o software aberto, é possível ver no canto inferior direito a indicação verde e o status de conectado. Isso mostra que a bioimpedância está conectada via USB ao computador e ligado. Se eu desligar a bioimpedância, aparece a luz vermelha e o status de desligada. Eu vou ligar novamente e o status retorna para conectada. Ao lado esquerdo estão as opções de acesso. Na aba Início Rápido, é possível ver os avaliados cadastrados recentemente e à direita o acesso ao menu rápido. Vamos iniciar clicando em Avaliador, para cadastrar o profissional responsável por realizar a avaliação. O único campo de preenchimento obrigatório é o nome, que está marcado com asterisco. Os outros campos são de preenchimento opcional. Você pode inserir um logotipo para personalizar as impressões dos laudos das avaliações realizadas, né? Lembrando que esses laudos eles podem ser impressos ou enviados diretamente por e-mail. Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar. No próximo passo, vamos cadastrar o novo avaliado. Clique na aba Avaliados e Inserir Novo. Os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório, pois o software utiliza essas informações para gerar os resultados. Os outros campos são opcionais. Para enviar a avaliação, o resultado da avaliação diretamente por e-mail para o avaliado, preencha também o campo e-mail. Clique em Salvar para finalizar o cadastro. Agora, selecione um avaliado. Repare que o nome da pessoa selecionada aparece aqui em Avaliado Selecionado. Para iniciar uma avaliação, escolha a opção Avaliações. Para começar o preenchimento dos campos, clique em Nova Avaliação. Selecione o nível de atividade física. Veja que se deixar o mouse parado em uma das opções, aparece um texto explicativo para orientar na melhor escolha. Coloque o peso em quilos. A altura vamos colocar em centímetros. O IMC e a classificação já aparecem de forma automática. Agora vamos selecionar o protocolo. Todos os protocolos que aparecem são indicados para esse avaliado, baseado na idade, sexo e nível de atividade física. Então, com os eletrodos e os cabos já conectados no avaliado, como mostrado anteriormente no vídeo, aperte Iniciar Teste para efetuar as medidas. Vamos realizar no total 3 medidas, né? Vamos ler, na verdade, os valores de resistência e reatância. Já fizemos uma, vamos iniciar a segunda. Finalizando a segunda, vamos iniciar a terceira e última medida dos valores de resistência e reatância. Os valores finais vão aparecer aqui nos últimos quadros. Para finalizar e salvar a avaliação, clique em Salvar a avaliação. Você será direcionado para uma tela com os resultados, né? Uma tela de resultados resumidos, né? Aqui apenas alguns valores serão informados, sem a parte dos gráficos. A seguir eu já vou explicar como gerar o laudo completo. Na aba Conclusões, você pode incluir qualquer texto. Pode ser uma orientação ou alguma explicação para o avaliado sobre os resultados que foram apresentados. Esse texto ele fica salvo e armazenado junto com a avaliação e também sai nas impressões dos laudos. Para gerar o laudo completo ou enviar por e-mail, vamos clicar em Gerar Relatório e Enviar por e-mail. Para enviar o e-mail, selecione apenas a opção Enviar e-mail e em seguida clique em Gerar e Enviar. O e-mail será enviado automaticamente para o e-mail que foi cadastrado no avaliado. Se quiser visualizar o laudo completo, selecione Gerar Relatório e clique em Gerar e Enviar. O laudo será aberto automaticamente também.
Na parte superior, vemos os dados do avaliador responsável e os Eu dados vou do pular um avaliado, pedacinho, junto com o gente, só protocolo que uma utilizado parte e os meio valores de resistência e técnica, reatância obtidos. se a gente tivesse No o, quadro né, abaixo, são aí, apresentados nos os valores em resultados quilo que e eu vou porcentagem da deixar para composição vocês corporal, verem. assim como os valores ideais teóricos para cada item. Os valores apresentados são o ideal teórico da massa corporal, o quilo e porcentagem de água corporal total, massa livre de gordura e gordura corporal. E também os valores ideais teóricos em quilo e porcentagem para cada um desses itens. Também pode ser visualizado a massa muscular esquelética em quilo e porcentagem. E também verificamos o IMC junto com o seu ideal teórico. Um pouco mais abaixo, podemos ver a classificação dos resultados obtidos da massa, da água corporal total, da massa livre de gordura, da gordura corporal e o IMC. E também o gasto energético total e o gasto energético basal. No quadro histórico de avaliações, são disponibilizadas todas as avaliações anteriores realizadas com esse avaliado, divididas por data, onde podemos acompanhar a evolução entre cada uma delas e observar, né, as perdas e ganhos entre cada uma. Na página Conclusões, caso o avaliador tenha feito alguma anotação na aba Conclusões, né, no momento da avaliação, será mostrado aqui. E aqui é a parte dos gráficos, né? Então, os gráficos dos resultados em quilos são mostrados os valores dessa última avaliação, né, dessa avaliação que a gente realizou agora, né? A coluna vermelha, ela mostra o ideal teórico máximo. O azul representa o valor atual e o verde, o ideal teórico mínimo. Então, aqui é muito fácil de observar se a pessoa está acima ou abaixo dos indicados, né? Então, aqui no peso, por exemplo, a gente vê que a coluna azul, 72,80, está dentro dos valores ideais. Aqui é a mesma coisa para a água corporal total, para a massa livre de gordura e para a gordura corporal. Abaixo, o mesmo. Ó, deixa eu só parar um pouquinho só para fazer uma observação, né? Vocês viram que tem ideal teórico máximo, né? Ideal teórico mínimo. O que que isso quer dizer, né? É justamente as diferenças que a pessoa pode oscilar em relação, né, o que ela ganhar de massa muscular ou perder de gordura, tá? Então, muitas vezes, por que que isso é importante? Porque a pessoa, muitas vezes, ela pode estar bem acima do peso ideal, e aí você fala, ó, o máximo para você deveria ser, né, tantos quilos. Então, por exemplo, a pessoa está com 80 quilos e você vê que o ideal máximo dela seria 75. Então, ó, você está 5 quilos acima do máximo. Então, né, você mostra um grau de importância para ela. Ó, você está 5 quilos acima do máximo, né? E isso aí, né, liga um sinal de alerta. Ou, de repente, a pessoa está achando que está um pouco acima do peso, mas ela não está acima do máximo, né? Ela não está acima do limite máximo. Então, você mostra para ela que não é que não está tão ruim assim, mas que, né, ela, né, tá ainda dentro do padrão, ali dentro da médica. Se ela emagrecer, lógico, vai ser muito bom, mas que ela também, né, não está acima do máximo como a pessoa, né, coloca, porque às vezes ela chega desesperada, fala, nossa, eu preciso emagrecer 15 quilos, eu estou desesperado, e aí nesses padrões que você vê de máximo e mínimo, você conscientiza ela, falando, ó, não, pera, não é bem assim, ó, o mínimo, né, para dentro da sua composição corporal, o mínimo é 70 quilos. Você está querendo pesar 60, não vai dar certo, vai ser muito difícil, né? Tem esse padrão mínimo para você. Então, esse mínimo e máximo ajuda muito nisso, tá bom? Vamos continuar vendo rapidinho os resultados, que os resultados são legais a gente prestar atenção. Mesmo gráfico, né, dos valores atuais, da avaliação atual, só que em porcentagens. E aqui, o histórico comparativo de avaliações. Então, aquele quadro que a gente viu anteriormente, né, onde ele divide as avaliações por data, aqui é a mesma coisa, só que ele gera um gráfico para ficar com uma visualização mais fácil. Então, aqui na data, né, na primeira avaliação, no dia 27 de 8 de 2019, 76 quilos, aqui a segunda avaliação, e aqui a avaliação de agora, com 72,80, no dia 29 de 1 de 2020, a gente consegue observar aí o quanto ela perdeu do peso. Aqui para a massa livre de gordura, a linha pontilhada, né, representada para porcentagem, e o azul em quilos. Isso para a massa livre de gordura, para a gordura corporal, né, também dividido pelas datas das avaliações, onde a gente pode observar todos os resultados, e também para a massa muscular esquelética. E essa avaliação pode ser impressa ou enviada por e-mail, como já explicado aqui nesse vídeo. Se você enviou por e-mail, o avaliado vai receber essa, como visualizado aqui, né, essa mesma forma que a gente acabou de apresentar, ele vai receber em PDF. É só ele abrir, que ele vai visualizar todos os resultados. O software pode ser instalado em quantos computadores quiser e não tem limite de avaliações. Como vocês viram, é muito fácil realizar uma avaliação com a bioimpedância tetrapolar da SANI. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários que iremos responder.
Se interessou pelo equipamento, acesse o nosso site, entre em contato e agende uma apresentação na nossa empresa ou de forma virtual. Siga o nosso canal e continue. Agora vem o merchandising, né? Agora vem a propaganda. E aí, né? Entenderam? Né? Entenderam a questão, né? Eu achei legal esse vídeo, apesar da propaganda, que ele justamente, né, mostra aqueles dois potenciais, né? De resistência, né? E de reatância. Então, muitas vezes a pessoa pergunta, né? Os alunos querem saber, nossa, mas como é que ele calcula tudo sozinho, só de colocar a mão, né? Porque a gente vai ver o da Omron agora, né? Ou só de ligar um eletrodo, só de ligar um fiozinho. Mas é justamente por causa daquela, né, onda, né, que passa durante o corpo, né, uma onda eletromagnética que no músculo mostra essa dificuldade, né? No músculo ele tem uma boa condutividade e uma pequena resistência. E na gordura já é o contrário, né? Na gordura ele tem uma alta resistência e uma baixa condutividade. Então, de acordo com que a pessoa tem mais gordura ou menos gordura, ela vai ter uma velocidade diferente. Essa velocidade, né, esse valor de velocidade, né, de reatância, de resistência, vai para uma equação igual a gente fez com dobras cutâneas, né? O que a gente fez com dobras cutâneas? Pegou os números e jogou numa equação. Esse software ele faz a mesma coisa com o valor, né, da resistência e da reatância. Joga também numa equação, tá bom? Então a gente, né, lida com os números, né, mas a avaliação é feita da mesma maneira, tá bom? Essa é a famosa bioimpedância, tá bom? Então esse aparelho a gente ainda não tem, que é o aparelho tetrapolar, né, deitado, de eletrodo, né? Mas, né, no futuro nós vamos ter, se Deus quiser. Que é um aparelhinho bem mais caro, né, gente? Olá. Agora, opa, não. Agora eu vou mostrar o que a gente tem, tá? É um videozinho também de propaganda, mas é um videozinho legal, que ele explica direitinho, né, como que é essa balança da Omron, né? Que é o que a gente tem lá, que a gente trabalha, que ele também é um trabalho de biopedância. Ele também é tetrapolar, por quê? Porque trabalha com os 2 pontos manuais e os 2 pontos podais, tá? Então, da mesma maneira, ele faz essa onda eletromagnética passar pelo corpo, tá bom? E aí a gente obtém também os resultados, beleza? Vamos lá assistir esse vídeo também. Eu adoro me cuidar e fazer exercícios. Acompanho a minha saúde bem de pertinho. Mesmo sendo empresária, mãe, esposa, sempre separo um tempinho do meu dia para mim. E esse momento é agora. Depois de um dia de trabalho e antes de ir para academia, eu me peso na minha balança Omron. A HBF 514C é uma balança com tecnologia de bioimpedância Omron. Esse método usa uma leve corrente elétrica que passa pelo corpo através das mãos e pés para analisar sua composição corporal com precisão, te ajudando a atingir ou manter as suas metas. Para usar é fácil. Coloque a balança em um piso nivelado e ligue-a. O símbolo CAL vai piscar no visor, então vai aparecer 0 kg. Aí, você pode tirar a unidade de exibição para fora do suporte. Selecione o número do seu perfil. Eu já registrei todas as minhas informações. Se for usuário convidado, aperte o botão Guest e coloque os dados pessoais. Suba na plataforma e posicione os pés descalços sobre os eletrodos. Segure com as 2 mãos a unidade de exibição à sua frente, com os braços abaixados. Não se mexa antes da medição ser concluída. O visor vai exibir o seu peso, que vai piscar 2 vezes. Quando o Start aparecer no visor, levante os braços em um ângulo de 90 graus. A balança vai começar a calcular a composição corporal. As barrinhas que aparecem na parte de baixo do visor indicam que a medição está em progresso. A HBF 514C mede 7 parâmetros corporais: peso corporal, índice de massa corporal, gordura corporal, músculos esqueléticos, metabolismo basal, gordura visceral e idade corporal. As barrinhas que aparecem na parte de baixo do visor te ajudam a compreender o nível dos resultados. Se o valor está baixo, normal, alto ou muito alto. Além disso, até 4 pessoas diferentes podem registrar seus perfis e acompanhar suas medições. Com a HBF 514C, posso confiar nos resultados e acompanhar de pertinho se estou no caminho certo rumo ao meu objetivo.
Aí, essa é a balança que a gente tem, né? Você vê que ela tem um caráter doméstico, né? Ela tem um caráter doméstico, mas ela é muito utilizada em clínicas e até em academias, tá? Ela gera um resultado muito bacana. A gente tem, né, aquele aplicativo do Fine Shape, que ele recebe essas informações de forma fácil e você, né, devolve para o cliente de maneira fácil através, né, do aplicativo no celular, né, mandando direto para o WhatsApp, com um gráfico muito bacana, com uma visualização bacana, tá? Então, vocês viram que esse vídeo não explica muito bem a questão da reatância, da resistência, mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio utilizado pela biopedância, tá? Então, por isso que é importante que vocês saibam e saibam explicar para o aluno também o que é uma bioimpedância. Não é mágica, né? Não dá choque, né? Nada disso. Mas é uma onda eletromagnética que passa pelo corpo. E aí, pela velocidade que ela passa, dando resistência ou reatância, e aí que vai fazer o cálculo, né, do percentual de gordura, tá? Então, essa balança também, ela mede uma questão que é bastante polêmica, que é a questão da idade corporal, tá? Como que ele calcula a idade corporal? O princípio é o mesmo, é a mesma questão do índice de água. Então, o que ele entende? Que um corpo jovem, saudável, ele tem, né, mais fibra muscular disponível, ele tem uma menor resistência, né, ele tem uma maior condutividade à eletricidade, né, e um corpo, né, já mais idoso, fibras musculares, né, mais velhas, uma densidade óssea diferente, ele tem uma baixa condutividade, ele tem uma alta resistência. Então, isso também é uma leitura através de uma equação que também coloca a idade corporal, tá? Mas aí, para a idade corporal, a gente vê que tem outras questões que entram na jogada, né? Como a saúde celular. A saúde celular, ela evidencia algumas questões, né? Se a pessoa fuma, bebe, fica exposta demasiadamente ao sol, né? Então, por exemplo, um atleta que ele tem um percentual de gordura bom, massa muscular, mas de repente ele é maratonista, triatleta, fica muito exposto ao sol, não se cuida, a parte, né, pele, ele pode dar uma idade corporal alta, mesmo tendo uma composição corporal adequada, mesmo tendo uma composição corporal boa, ele pode ter uma idade corporal alta, tá? Então dá bastante polêmica aí, porque o pessoal fala, nossa, deu 60 anos, deu 65 anos, nossa, eu tô um velho, mas por quê? Também tem essa questão, né, da própria hidratação, da pele, né, de maus hábitos, como fumo, bebida, tá? Então, essa questão da idade corporal, tá joia? No passado. Ó, essa é uma outra questão que vocês vão encontrar muito também, às vezes encontra, que é a bioimpedância manual. Então, ela é bipodal, né? Então, ela é diferente, ela já é muito mais, digamos assim, menos reconhecida. Por quê? Porque ela não faz uso dos 4 pontos. Então, ela não passa pelo corpo todo, né? Ela é manual. Então, aquela indução eletromagnética, ela vai sair de um braço e vai sair no outro. E aí, ela vai medir a parte superior da composição corporal. Ela não vai levar em consideração os membros inferiores. E aí, a gente corre um risco de margem de erro muito grande. Por quê? Se a pessoa tem o seu percentual de gordura mais concentrado na região superior, beleza, legal, é mais correto. Agora, se esse percentual de gordura ele é mais concentrado na região inferior, aí a margem de erro aumenta, tá? Porque como ele não é tetrapodal, ele não tem os 4 pontos, ele não atravessa o corpo todo, tá? Ele não atravessa o corpo todo. Então, é claro que a propaganda, né? Eles fazem uma propaganda do aparelho e tal, mas pode usar? Pode usar. Vai dar um resultado? Vai dar um resultado. Mas você, profissional, tem que saber
né, do que ele pode fazer, né, da limitação que esse aparelho tem, tá bom? Vamos ligar o vídeo aí só para vocês verem. É a marca bom também da Onro, mas... O monitor de tem gordura essa questão. corporal HBF 306 é uma ferramenta excelente para medir rapidamente a sua porcentagem de gordura e massa corporal IMC. Ele exibe porcentagem estimada de gordura corporal usando o método de impedância biométrica e indica seu índice de massa corporal em 4 faixas: baixo, normal, alto e muito alto. Para obter resultados mais precisos, é importante que a medição seja feita 2 horas antes ou após a alimentação. Caso tenha marca-passo ou esteja grávida, não se recomenda a utilização. Para ligar, basta pressionar o botão On/Off. Caso seja o seu primeiro acesso, insira os seus dados pessoais. O monitor de gordura corporal tem 2 opções para salvar seus dados pessoais. O perfil Guest, convidado, é utilizado caso você não queira que seus dados pessoais sejam gravados na memória. Para selecioná-lo, basta pressionar o botão Set e aparecerá na tela a indicação. Já ao selecionar o perfil pessoal, o monitor salvará seus dados pessoais. Basta selecionar o número de 1 a 9. Para realizar essa opção, basta pressionar o botão Up ou Down até chegar no número que deseja e pressione o botão 7 para confirmar. Automaticamente, aparecerá na tela o número do perfil escolhido. A seguir, informe se possui um perfil normal ou de atleta, para obter um resultado mais preciso. Para alterar essa configuração, basta pressionar o botão Up ou Down e a opção aparecerá na tela. Feito isso, basta pressionar o botão Set. A partir daí, o monitor começará a solicitar seus dados pessoais. Para ajustar a altura, pressione o botão Up ou Down até chegar no número desejado. Pressione 7 e automaticamente o valor piscará uma vez na tela. Realize o mesmo procedimento para peso, idade e sexo. Feitas todas as configurações, você verá no visor a mensagem Ready. Está pronto para realizar a medição. Fique de pé. Separe um pouco as pernas e segure firme o monitor com a palma das mãos nos eletrodos e os dedos apoiados na parte posterior da empunhadura. Coloque os seus polegares para cima, descansando-os na parte superior do monitor. Pressione o botão Start. Mantenha os braços esticados em um ângulo de 90 graus. A porcentagem de gordura corporal e IMC são exibidos. A barra indicará se está abaixo, normal, acima ou muito acima de acordo com os padrões. Pressione o botão Off e desligue. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso saque ou mande um e-mail para saque@onro. Então, né, teve algumas questões importantes que esse vídeo nos lembrou, né? A questão de utilizadores de marca-passo e grávidas, né? Principalmente grávidas ali naquele período de 3 meses, né? Por quê? Porque essa onda eletromagnética pode causar alguma alteração celular, pode atrapalhar o impulso elétrico que o marca-passo também gera para esse controle, entendeu? Então, como a gente, principalmente a mulher grávida, nesses 3 primeiros meses, ela está sobre aquele processo, né, de duplicação de células, né, de construção do feto. Então, uma onda eletromagnética pode causar algum problema, tá? Então, mulheres grávidas, né, principalmente nos primeiros períodos, nos primeiros meses de gestação. E assim, o que acontece? A mulher grávida também não vai ter uma avaliação precisa, né, gente? Mesmo que a gente fizer uma avaliação com a mulher de 8 meses, 7 meses, não vai ter nenhum problema com o feto, tá? Isso, né, é verdade, não vai ter mais nenhum problema com o feto. Mas você não vai ter uma avaliação precisa, né? Vai ter uma quantidade de água muito grande por causa do feto, entendeu? Né? Por causa do neném. Então, não vale a pena você fazer avaliação física de grávida, tá? Nos primeiros meses, traz um risco e depois, né, não é importante. E nos portadores de marca-passo, tem que lembrar muito bem disso, que não pode fazer, hein, gente? Lembra disso, tá bom? Mas que acontece, né, tanto a tetrapodal também. Mas que acontece, principalmente, vocês viram, a pessoa segura com as 2 mãos, estende os braços, eles não explicaram, né? Mas o impulso eletromagnético, eles passam só entre a mão.
entra num braço esquerdo e sai no braço direito. E aí, né, os membros inferiores acabam, né, não conseguindo fazer nenhuma leitura, tá? Ó, aí tem um vídeo muito... Opa! Tem um vídeo muito legal que eu achei da Viajando pela Fisiologia, um canal também já fazendo um pouquinho de propaganda, né? Mas de coisa boa, vale a pena, que é um canal muito legal, onde ele fala várias discussões, né, sobre treinamento, sobre prescrição de exercícios, que é muito bacana também. E aí ele fala justamente dessa dúvida, né? Fazer biopedância ou dobras cutâneas, tá? E aí, né, vocês vão ver no vídeo, o principal é vocês analisarem as diferenças, tá legal? Então, vou passar aqui, eu vou acelerar um pouquinho, porque é um vídeo um pouquinho mais longo, eu vou acelerar um pouquinho, mas é um vídeo muito bom, tá? Um vídeo muito bom. Dobras cutâneas. O que é melhor para estimar o percentual de gordura? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Galera, é o seguinte, eu recebo muitas perguntas de seguidores, inclusive aqui do YouTube, do Instagram e de alunos, perguntando assim para mim: professor, o que é melhor para eu poder estimar o percentual de gordura dos meus alunos? O melhor é usar um adipômetro e, portanto, usar a técnica de dobras cutâneas, ou o melhor é investir tempo, dinheiro e energia em uma boa balança aí, um bom aparelho de bioimpedância? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é exatamente o seguinte: primeiro, vamos tirar esse tal de melhor da frase, porque quando você fala de bioimpedância e quando você fala de dobras cutâneas, o primeiro ponto que nós temos que entender é que são duas técnicas validadas pela ciência que eu e você podemos, no nosso dia a dia, com os nossos alunos, utilizar essas duas técnicas. Portanto, se nós podemos utilizar essas duas técnicas, agora chegamos ao segundo ponto. Eu sou da época que meus professores de matemática falavam assim: olha, quando você tiver o famoso problema para resolver, extraia do enunciado do problema a maior quantidade possível de informações do seu aluno. Então eu não diria que tem método melhor ou pior, mas eu diria o seguinte: talvez um desses dois métodos ele me traga uma quantidade maior de informações do meu aluno, onde eu posso ir muito além do que simplesmente falar assim: percentual de gordura do meu aluno foi de 27%, portanto ele tem excesso de peso. Bom, pensando nisso, vem na lousa aqui comigo. Ó. Eu desenhei um quadro aqui onde a gente acaba comparando a questão da bioimpedância e das dobras cutâneas segundo alguns critérios de análise. Então eu coloquei os principais critérios de análise aqui. Ó. Então o primeiro critério: quais são os componentes, né, que a bioimpedância e as dobras cutâneas, quais são os componentes corporais que esses dois métodos podem avaliar, qual que é a possibilidade de análise, se eu posso ter mais análises, mais dados para analisar do aluno ou menos dados, uso de tecnologia, qual que é o método que é mais provável que o avaliador erre na medida e, portanto, os resultados passem a ficar comprometidos, o tempo de treinamento do avaliador, que é uma variável importante, né? Então, importante saber qual método a gente pode usar, é que independente de qual método nós vamos usar, nós temos uma premissa básica, que é o seguinte: o avaliador, ele tem que estar devidamente preparado para operar, tanto muito rápido, gente, tá bom. Aqui o custo financeiro do material e, por último, a confiabilidade do método. Então, olha que interessante. O primeiro critério aqui são componentes da composição corporal que esses dois métodos podem fornecer para mim e para você. Se a gente pegar a grande maioria dos aparelhos, né, das balanças de bioimpedância, a gente percebe que a bioimpedância ela me dá informações em 4 componentes corporais, como, por exemplo, percentual de gordura, que é em geral o que a gente tem interesse e quer olhar, mas além do percentual de gordura, a bioimpedância me dá percentual de massa muscular, percentual de massa óssea e percentual de resíduo. Lembrando que resíduo é tudo aquilo que não é osso, não é músculo e também não é gordura, beleza? A técnica das dobras cutâneas, nós podemos também chegar à estimativa dos 4 componentes corporais: gordura, osso, massa muscular e resíduo. E nós podemos também, a partir, né, principalmente das dobras cutâneas, usar 2 componentes corporais, que seria o percentual de gordura e o percentual de massa isenta de gordura, e sendo que nesse percentual de massa isenta de gordura entraria osso, entraria músculo e entraria resíduos no mesmo componente. Então, parece que no primeiro ponto é muito similar usar dobra cutânea ou usar, por exemplo, a bioimpedância. Segundo ponto: possibilidade de análises. Presta atenção aqui. Possibilidade de análise. Quando a gente faz a bioimpedância, você vai ter lá o famoso percentual de gordura, massa muscular, massa óssea, resíduo. Você pode ter, dependendo do modelo do aparelho, algumas informações adicionais, como taxa metabólica de repouso, por exemplo. Mas, se você comparar as possibilidades de resultados e análises com dobra cutânea vai te dar uma quantidade maior de informações dos nossos alunos. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Geralmente, nós queremos olhar só para o percentual de gordura.
Mas eu posso trabalhar, por exemplo, com a somatória de 7, de 4, de 3, de 9 dobras cutâneas, onde a gente tem o valor de cada dobra cutânea unitária, nós vamos somar todas essas dobras cutâneas e ao invés de ter somente o percentual de gordura, nós teríamos a somatória, por exemplo, de 7 ou de 9 dobras cutâneas. Um outro ponto a favor das dobras cutâneas seria que as dobras cutâneas você pode trabalhar com o valor unitário de cada dobra, né? Então, por exemplo, na vida de academia aí, onde tem muitos gordinhos treinando para emagrecer, uma região que incomoda as pessoas é a região abdominal. Então eu poderia, além de mostrar para o meu aluno o percentual de gordura, eu poderia também mostrar o seguinte, olha, quantos milímetros foi a sua dobra abdominal antes de começar o treino, quantos milímetros agora é a sua dobra cutânea abdominal depois de X tempo de treinamento. E aí eu posso, além de dizer para o meu aluno, olha, percentual de gordura reduziu X%, eu vou dizer o seguinte, olha aqui a sua dobra cutânea abdominal, olha quanto diminuiu, olha aqui a sua dobra cutânea subescapular, olha o tríceps, lembra que você dava tchauzinho e balançava aqui, você não gostava? Olha como diminuiu a dobra cutânea do tríceps. Então, eu poderia, em termos de possibilidade de análise de resultados, as dobras cutâneas vai me dar uma quantidade maior de informação do que a bioimpedância. Bom, tecnologia não tem nem o que falar, né? Tudo bem, bioimpedância, a tecnologia é maior, embora hoje você tenha dipômetros que passam a informação por um aplicativo via Bluetooth, mas claro, isso tudo está associado ao custo. Mas isso é um dado importante, sabe por quê? Porque se você, por exemplo, você é um personal trainer que atende na sua cidade, na sua região, uma população de um nível social A e B, que são pessoas que têm um poder aquisitivo financeiro maior, também são pessoas que estão muito ligadas à tecnologia, né? Essas coisas de tecnologia, internet. Então pode ser que na cabeça das pessoas de classe A e classe B, você aparecer lá com um aparelho de bioimpedância mais tecnológico, pode ser um ponto a favor em função da questão das dobras cutâneas, ok? Vamos lá. Erro do avaliador. Não tenha dúvida nenhuma que quem usa dobra cutânea, a chance do avaliador errar é bem maior do que quando você usa a bioimpedância. Por quê? Porque quando você usa a dobra cutânea, gente, tem a visualização do ponto anatômico, tem a marcação do ponto anatômico, tem o pinçamento, tem o posicionamento do compasso em relação ao solo, tem o posicionamento da dobra, tem a leitura do compasso, ou seja, em poucos segundos o avaliador tem que prestar atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí o nosso cérebro não foi preparado para isso, então se eu não estiver devidamente treinado, o que vai acontecer? A chance de errar nas medidas, usando dobra cutânea, vai ser maior do que na bioimpedância. E, obviamente, que o tempo de treinamento do avaliador, quando a gente fala de dobras cutâneas, é um tempo maior. Vai precisar praticar muito mais vezes para você ser um excelente avaliador em termos de dobra cutânea. E usando a bioimpedância, o tempo de treinamento do avaliador é menor. Vamos lá, material, custo do material. Depende do que você vai escolher, né? Então, eu tenho adipômetros hoje digitais, que passam a informação via Bluetooth direto para o aplicativo, são os mais caros do mercado, mas eu também tenho aqueles adipômetros clínicos que são mais baratos, assim como eu tenho aparelhos de bioimpedância que chegam a 8, 10 mil reais, assim como eu tenho aparelhos mais simples, mas em geral o que você vai ver aí vai depender do seguinte, depende do modelo que você quer e depende de qual é a bala no bolso que você tem para pagar, beleza? Confiabilidade, deixa eu te explicar uma coisa, ambos os métodos bioimpedância e dobra cutânea são métodos de avaliação física que fazem parte do mesmo grupo. Sempre quando você falar em avaliação física, você vai ter os métodos diretos, os métodos indiretos e os métodos duplamente indiretos. E tanto bioimpedância quanto dobra cutânea fazem parte do grupo de métodos duplamente indiretos. Então, ambos têm uma confiabilidade muito interessante. Então, eu diria para você, respondendo a pergunta, qual é melhor? Aí eu vou dizer o seguinte para você, ambos são métodos muito interessantes, que se o avaliador estiver preparado para operar, ele vai operar com qualidade. Portanto, o pessoal da nutrição tem uma ligação mais forte com a bioimpedância, enquanto o pessoal da educação física tem uma ligação mais forte com as dobras cutâneas. Então, eu diria para você, use aquele método que, número 1, cabe no seu bolso para você investir. Número 2, aquele método que você sabe usar com excelência. Uma excelente medida, tanto se for bioimpedância ou quando se for dobra cutânea, garante a qualidade nos resultados e a qualidade na estimativa do percentual de gordura. Beleza? Tem dúvida sobre o assunto? Coloca aqui. Muito bem, gostaram do vídeo? Alguma pergunta? Justamente sobre essa questão de dobras, e a bioimpedância. Então é muito importante entender, o que ele fala ali no finalzinho agora há pouco, que os dois fazem parte do mesmo tipo de estudo. Claro, com certeza, meu parceiro.
Firme, Guilherme? Siga ou não? Só na rede aí? Ei, Navarro. Então, ó, muito importante vocês entenderem que faz parte da mesma família, tá? Faz parte da mesma família, tanto a biopedância, né, quanto a dobras cutâneas, eles são métodos duplamente indiretos. E aquilo que ele comentou, né, a nutrição ele tem uma proximidade maior com a biopedância. Por quê? Porque a nutrição ela se importa com os valores absolutos, com os valores gerais, porque ele quer que a pessoa emagreça, diminui gordura, aumenta a massa muscular. Então, os valores absolutos são importantes. A educação física ela tem uma particularidade que são os pontos, né? As dobras. Então, você quer mostrar para o seu aluno que diminuiu o abdômen, que diminuiu o braço, a perna, né? Subescapular, suprailíaca. Então, você mostra para o seu aluno os pontos anatômicos. E isso pode ser um diferencial no seu trabalho do que você mostrar só um ponto geral, né? Mostrar só a massa muscular e o percentual de gordura geral. Você mostrar parte por parte do corpo dele que está modificando. Ok? Tranquilo? Bioimpedância. Certo essa parte de biopedância? Alguma pergunta mais sobre biopedância para a gente ir para a parte neuromuscular? Hein, gente? Vocês estão aí comigo ou já foram dormir já? Certo, gente? Nossa, é triste demais ficar nesse Pode passar, tá silêncio. tudo certo. Tudo certo? Meu Deus do céu, não vejo a cabo essa pandemia logo. Esse silêncio é aterrorizante. Parece que você tá que nem bobo aqui. Mas vamos lá. Oi, pode falar. Quem quer falar? Professor, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. A minha conexão tá um pouco ruim por causa da chuva. Ah, tá jóia, tá jóia. Agradeço ter um pouco de vida aí, que não é fácil também pro professor. Você fala, 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 parece que você tá sozinho no Não, mundo. a gente entende, professor. Aí, muito obrigado, muito obrigado. Vamos lá então, ó. Vamos falar um pouco então sobre a avaliação neuromuscular, né? O que é isso, tá? A gente também, né, são testes básicos que tem academia que faz, tem academia que não faz, tem gente que aplica, tem gente que já não está aplicando muito mais, caiu um pouco em desuso, bem a verdade, né, que né, a importância desses testes na academia hoje está um pouco, né, deficitário, mas em algumas outras áreas, ou com criança, ou com atleta, pode ser que seja mais importantes, tá? Por quê, né? Olha lá, os aspectos neuromotores são essenciais para a saúde e funções fisiológicas. Bem verdade que, né, se a pessoa tiver um pouco menos de flexibilidade, ela não vai, né, ter problema por causa disso, não vai morrer por causa disso, né? No entanto, muitas pessoas sofrem de problemas lombares, problemas posturais, né, diminuição de força, de resistência com a idade. Então, isso pode ser, sim, uma ferramenta interessante para você poder avaliar, né, força, resistência e flexibilidade para a saúde também, tá? Então, as principais, né, pontos que a gente vai avaliar é a flexibilidade, é a força e a resistência muscular localizada, tá? Alguns outros testes, como, né, vocês tiveram aula de fisiologia, viram alguns testes ergométricos, testes de esforço, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais, né, mais para frente, tá joia? A gente tem a unidade de treinamento desportivo, que a gente vai prescrever atividade física, né? Aprender a prescrever o exercício, que aí a gente vai falar um pouco mais sobre esses testes, tá legal? Para a gente poder prescrever, né? Então, primeiro, né, vamos começar aí com a flexibilidade, tá? Como medir a flexibilidade? Então, ó, de acordo com o Farinati Monteiro, essa qualidade física é definida pela
amplitude de movimento em determinada articulação, tá joia? Então, o que é isso? Cada, né, articulação do nosso corpo, né, os ombros, cotovelo, punho, quadril, joelho, tornozelo, né, todas as articulações, né, todos os dedos, as falanges, são todas articulações, né? Vocês né, aprenderam tanto sistema locomotor, como agora estão aprendendo também biomecânica. E o que é um grau de movimento? O que é um grau de movimento? Amplitude de movimento. É o quanto essas articulações conseguem, né, se movimentar dentro do padrão anatômico da articulação, tá joia? Os seus tendões, os seus ligamentos, é o quanto que aguenta. Quanto maior o movimento, né, maior a sua amplitude. E isso pode gerar, né, mais torque, mais força, tá? Então, vocês aprenderam modelos de alavanca em biomecânica já? Já estudaram alavanca em biomecânica? Sim, professor. Sim? Joia, então. E aí, o que vocês, né, aprenderam sobre a alavanca? Né? A ponto de diferença da força e do tamanho da alavanca. Qual que é a diferença? É importante o tamanho da alavanca? Lembraram alguma coisinha disso? A gente vê que quanto a... Escrever aqui. Sim. Quanto maior o braço de alavanca, maior o torque, né? Então, quanto, né, você tem amplitude de movimento, é importante para o exercício. É importante as distâncias entre a força e a resistência. Isso. Então, quanto maior o braço de alavanca, quanto maior a amplitude o atleta tiver, a pessoa estiver fazendo atividade, gera uma força maior, gera um torque maior, tá? Então, por isso que é importante flexibilidade, sim, né? E a gente vai ver alguns modelos de flexibilidade. É claro que aí temos cada pessoa de uma forma diferente, atletas, não atletas, né? Esportes que precisam mais de flexibilidade, esportes que precisam menos de flexibilidade. Então, por isso que, né, até comentei que caiu um pouco em desuso, tem algumas coisas, algumas pessoas que usam, outras nem tanto, por causa disso. E a gente tem 3 tipos, né, de medidas. As medidas angulares, que é expressa em graus, que mede essa amplitude. As medidas lineares, né, por exemplo, sentar e alcançar, né, de uma forma linear. E as medidas adimensionais, tá? O que é essa adimensional? É que ela não tem uma mensuração. Ela não é de medir, ela é de observação, tá? Então, vamos ver cada uma delas. Vamos ver as medidas angulares. E aí nós temos 2 ferramentas importantes aí para a educação física. Isso daqui é um goniômetro, tá? Isso aqui é um goniômetro. Ele está colocando, fixando aqui na articulação, né? Coloca essas hastes e através do movimento da articulação você consegue ver os graus, tá? E aqui é um flexímetro pendular, que você coloca também no membro, né, no braço, e aí você movimenta a articulação, ele vai ver em graus quanto que está se movimentando essa articulação, tá bom? A gente vai ter também mais para frente uma unidade que a gente vai falar um pouquinho mais sobre desvios posturais, que a gente vai trabalhar com essas medidas na prática, para vocês poderem utilizar na prática. Podem ficar sossegados, tá? Agora, a medida linear é o famoso banco de Wells, né, gente? Que a gente já brincou com o banco de Wells, já viu algumas coisas com o banco de Wells. Lá, né, lembra do teste do PROESP? Né, do teste do PROESP, a gente, né, usou o banco de Wells, o teste de sentar e alcançar. Só que essa medida linear, a gente acaba vendo apenas a flexibilidade dessa região lombar, né, com os membros inferiores. É importante? É importante. Por quê? Porque muita gente hoje sofre de problemas lombares. Então, né, se você pega esse tipo de público,
você acompanhar a flexibilidade dessa região é importante, né? Você vai ver que ela está melhorando a sua flexibilidade e, consequentemente, isso pode estar melhorando a dor, né? Melhorando aí o problema postural, né? Então, é importante sim, tá? É um videozinho aqui bacana, mas eu vou passar ele porque ele é bem básico, a gente já comentou um pouco sobre, né, banco de Wells, tudo bem? Opa! Ó, e o outro teste aqui, né, que a gente colocando aqui, é o de admissional, que a gente chama de flexi-teste, tá? Eu quero perder um pouquinho mais de tempo nesse teste, porque não sei se todo mundo conhece. Já ouviram falar sobre esse teste, flexi-teste? Eu não, Já ouviram falar? eu não. Nunca, Raquel? Não, Maria Rita? Alguém já ouviu falar desse teste? Ah, nunca Não? ouvi, não. Não? Então vamos lá, ó. Esse flexi-teste, ele é um teste de comparação, por isso que ele é dimensional, a gente não mede, a gente observa, tá? E faz uma dimensão sobre o teste. Então, ó, primeiro movimento que a gente tem aqui 6 movimentos que a gente vai classificar. O primeiro movimento é o de flexão do quadril. Então, ó, a gente tem a classificação 0, 1, 2, 3 e 4, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar seu aluno e vai fazer o movimento e ver o máximo que ele consegue dessa flexão do quadril. O que é essa flexão do quadril? Ele abraçar a perna, tá? Mas ele não pode necessariamente ter uma ajuda externa, tá? Ele pode ter uma ajuda dele mesmo, né? Você não pode empurrar nesse caso. E aí o que acontece? Quanto que ele consegue? 0. Olha aqui, ele está, né, conseguindo 90 graus só do braço, perdão, da perna, né, em relação ao quadril, é 0. Você vai colocar lá, nota 0. Ah, ele conseguiu tirar o pé do chão aqui, nota 1. Ah, não, ele traz aqui o joelho bem próximo ao peito, nota 2. Nossa, ele encosta o joelho no peito, nota 3. Nossa, ele passa o joelho aqui na lateral, né, ele encaixa aqui na lateral do peito, né, quase encosta o joelho no chão, nota 4. Deu para entender? Você vai para observação, o que ele consegue fazer, você dá a nota para ele da classificação, tá bom? E aí, movimento 1, movimento 2, extensão do quadril, aí vai ser ao contrário, ó, tá? Não é apenas flexão do joelho, flexiona o joelho e tira o joelho do chão. E vai levantando, e vai levantando, e vai levantando. Ah, encosta o pé nas costas. Pronto, nota 4, né? Uma hiperextensão do quadril, tá? Então, né, pode ir por Cirque du Soleil, né? Encostar o pé nas costas aí já dá para ir para o Cirque du Soleil. Movimento 3, aí a gente tem aqui as classificações também, que é a abdução do quadril. É o quanto que ele consegue abrir lateralmente, né, a perna. Fazer a abdução, abrir. Então, ó, abriu um pouquinho só, 0. Passou a linha média do corpo, nota 1. Né? Chegou quase 90 graus, nota 2. Chegou 90 graus, nota 3. Passou de 90 graus, nota 4. Tudo bem? Movimento 5, movimento 4, flexão do tronco. Né? Lá, traz as pernas aqui numa linha reta, 0. Né? Consegue trazer o corpo alinhado à frente, nota 1. Sobe ali no ângulo de 45 graus, nota 2. Passa de 45 graus, nota 3. Né? Consegue ali encostar a cabeça no joelho, nota 4. Tá? A flexão do tronco. Tudo bem? Então, isso com as pernas apoiadas no chão, tá? É que a foto tá desse jeito, mas o quanto você consegue ir à frente apoiado no chão. É que aqui eles fizeram dessa maneira para caber no gráfico aqui, mas, né, a pessoa vai estar aqui com as pernas no chão. Movimento 5, tá? Movimento 5. Então, flexão lateral do tronco. Então, trazendo o tronco à frente.
Então, aqui, né, ele vai estar levantando. 0, né, se ele consegue, né, erguer um pouquinho. 1, passando um pouquinho da linha média do corpo. 2, né, passando, parece muito semelhante aqui, mas é o quanto ele está conseguindo tirar do chão, tá, gente? Do chão. Quanto mais alto ele sai do chão, maior é a classificação. E o movimento 6, a extensão com abdução de ombro. Olha lá, né? A pessoa deitada, decúbito ventral, e quanto você consegue puxar. E aí com ajuda externa, tá? Então você traz o braço da pessoa, ela não consegue mais, é 0. Ela conseguiu um pouco mais sozinha, é 1. Se ela consegue com a sua ajuda, né? Elevando bastante os braços, 2. Ela cruza a mão atrás, 3. E ela cruza na altura do cotovelo, 4. Tá bom? Esse é um teste que, assim, ele é muito bacana, porque ele mede 6 tipos de movimento diferentes, só que ele também foi caindo um pouco em desuso por causa dessa dificuldade de observação, né? A gente tem o avaliador, né, gente? O professor. O professor vai lá, olha, e aí ele faz a sua interpretação. E aí cada um pode ter uma interpretação um pouquinho diferente e gerar uma margem de erro. Então, por isso que também tem que ser muito bem treinado esse flexitest. Tá bom? Alguma pergunta aí sobre o flexitest? Tranquilo? Não, professor. Então, beleza. Vamos lá para o teste de resistência abdominal, também já conhecido por vocês, né? A gente trabalhou no Proesp aí, falou sobre o teste, tá? Mas vamos dar um enfoque diferente, tá? Um enfoque mais adulto. A gente viu como teste né, para crianças, é o mesmo teste, é a mesma coisa, só que por que é importante avaliar isso no adulto, né? O cara vai começar a fazer academia, fazer um teste de 1 minuto de abdômen. Por que é importante? Então, por isso que é bacana, né, passar o vídeo e depois a gente comenta um pouquinho, tá? Vamos lá. Ixi, a internet tá falhando. Continuando as séries Avaliações Físicas, hoje nós vamos pegar um teste também clássico, exposto na literatura referente ao assunto, de avaliação de resistência muscular localizada abdominal. O Treino em Foco questiona um pouco essa caracterização do teste como teste de resistência muscular localizada. Nós entendemos que o teste, sim, ele pode ser de resistência muscular localizada, de RML, desde que o indivíduo que esteja fazendo tenha um nível de condicionamento físico capaz de executar, no mínimo, 20 repetições para mais do movimento executado, ou do movimento exigido para o teste abdominal. Se vocês forem aplicar o teste, que nós vamos mostrar já na sequência para vocês, indivíduos descondicionados, sedentários, muitos desses indivíduos não conseguirão fazer nem 20 repetições completas e corretas do movimento. Isso, então, não caracteriza um teste de resistência muscular. Caracteriza, sim, um teste de força muscular da região abdominal. O que vamos pensar? O indivíduo está descondicionado, com baixo nível de força abdominal, dentro de 1 minuto, que é o protocolo do teste, ele deve fazer o maior número de flexões abdominais possíveis. Digamos que esse indivíduo venha a fazer 13, 14 flexões abdominais. Nós não podemos considerar, no período de 1 minuto, um indivíduo que faz 13, 14 flexões abdominais como um teste que esteja medindo resistência. Obviamente, esse teste, para esse indivíduo, estará medindo força da região abdominal, porque esse indivíduo, dentro de um período de 1 minuto, conseguiu executar, no máximo, 13, 14 flexões. Ou seja, isso torna-se um teste de força. Obviamente, se nós aplicarmos o mesmo teste, com o mesmo protocolo, para indivíduos bem condicionados ou com nível de condição adequado, eles conseguirão, no período de 1 minuto, ficar executando o teste abdominal o tempo todo. Ou seja, aí o teste se transforma num teste de resistência abdominal propriamente dito. Só que o Treino em Foco ainda questiona alguns detalhes. Dentro desse período de 1 minuto, o protocolo pede que para o período de 1 minuto seja feito o maior número de flexões abdominais possíveis. Diante desse contexto de protocolo do teste, o que acontece? O indivíduo vai executar os movimentos de uma forma rápida, de uma forma veloz, de uma forma balística. Isso acaba transformando o teste num teste com velocidade, compondo o movimento. Ou seja, o teste acaba se transformando num teste de potência abdominal e não de resistência abdominal, porque o movimento é explosivo, o movimento é balístico. E com isso, o movimento não pode ser considerado único e exclusivamente, o teste único e exclusivamente considerado como resistência, e sim como de potência. E nós vamos mostrar para vocês agora no protocolo, vocês vão ver um outro detalhe do teste. Nos primeiros 30 segundos, quando a fonte de energia principal preponderante do teste é a fosfetina, é a fonte dos fosfagênios, é a fonte imediata de energia, o indivíduo consegue fazer o teste de uma forma
forma muito rápida, muito balística, nos primeiros 30 segundos. A partir dos 30 segundos, quando nós entramos aí preponderantemente, fortemente na fonte da glicose anaeróbica, produzindo lactato e fazendo queda do pH muscular e acidose muscular, obviamente isso vai corroer a capacidade de execução balística do movimento. Então nós vamos ver que a partir dos 30 segundos de teste até o final do teste, que seriam 60 segundos, nós teremos uma perda significativa na capacidade balística de executar o teste. Então o Treino em Foco analisa esse teste para um indivíduo bem condicionado como um teste de explosão, potência pura abdominal nos primeiros 30 segundos, quando ele consegue desenvolver uma velocidade significativa do movimento, de forma balística realmente, e a partir dos 30 segundos até os 60 segundos de teste, finalizando então consequentemente 1 minuto, o Treino em Foco entende que nós estamos medindo ali uma resistência de potência abdominal, porque naquele momento nós estamos medindo uma capacidade de permanecer executando de forma explosiva um teste abdominal, mesmo sobre alta produção de lactato e queda do pH muscular com acidose muscular. Então nós vamos agora mostrar o protocolo para vocês, nós vamos interpretar isso ao longo do protocolo, depois vamos discutir de novo, ok? Vamos lá então. Então o Jefferson vai executar, o indivíduo vai ficar deitado, o protocolo começa assim. Deitado, aí tem posicionamentos protocolares para membros inferiores e membros superiores. Os membros inferiores devem estar com o cabelo fletivo, formando entre perna e segmento coxo um ângulo aproximado de 90 graus. Então o Jefferson pode afastar um pouquinho mais, isso, bilateralmente. Formamos aqui um ângulo aproximadamente de 90 graus, os membros inferiores também posicionados. O tronco se encontra deitado, toda a coluna apoiada sobre o colchonete, e os membros superiores têm aqui um protocolo específico. A mão esquerda vai estar tocando com o ombro direito e a mão direita tocando o ombro esquerdo, formando um antebraço em X em frente ao tórax. Isso. Com os cotovelos sempre junto ao corpo, não vale projetar os cotovelos à frente, o cotovelo é junto ao corpo, sempre segurando os ombros, não podem se desfazer desse padrão de movimento ou de posicionamento de membro superior. Então, antebraços em X em frente ao tórax, mão contrária ao ombro, tocando, permanecendo sobre o ombro, tronco sobre o colchonete relaxado. Eu vou fixar agora os membros inferiores do Jefferson, vamos fazer aqui de 2 a 3 repetições para que nós possamos ambientar o praticante, o testado com o teste, com o protocolo, para que ele saiba adequadamente como é o protocolo, e aí nós vamos testar e corrigir, eventualmente, algum defeito de execução, alguma incorreção na execução, eu oriento o avaliado e ele vai fazer a execução. Então o que acontece? Apoio as mãos sobre o joelho, fixo os pés do avaliado, e vou pedir agora para o Jefferson para ele executar uma flexão de tronco e quadril, até que os cotovelos toquem as costas. Só aqui, Jefferson, volta um pouquinho, uma orientação básica, não projetar o cotovelo à frente, deixar o cotovelo junto ao corpo, e aí tu vai flexionar o teu tronco, coluna vertebral e quadril, flexão do quadril também, até que esse cotovelo, sem projetar à frente, junto ao corpo, ele venha tocar o teu segmento corpo. Isso, ok? Mais uma flexão, isso, mais uma caixa de pegamento, ok, o que nós podemos notar com essa execução? Quando o Jefferson projetou um pouco o cotovelo à frente, ele encurtou o arco do movimento, ele foi favorecido nos testes. Projetou o cotovelo à frente, encurtou o arco do movimento, para movimentar menos a flexão do quadril e da coluna vertebral, então ele foi favorecido no teste. O teste tem que ser protocolado igual para todos. Ou seja, o cotovelo é junto ao corpo, como você vai ter que anular mais o movimento até que os cotovelos toquem as coxas. E isso é o padrão de movimento para todo o executante do teste para se medir. Então, no caso do Jefferson, está bem condicionado, a potência abdominal dele. Certo? Então esse é o padrão do movimento, e agora eu vou cronometrar aqui em 1 minuto, e nós vamos verificar a execução do Jefferson. Quando der 30 segundos, eu vou tentar mostrar para vocês, quando passou dos 30 segundos, como é que está, para que vocês possam avaliar a execução do Jefferson. O padrão do movimento deve ser o mesmo, obviamente nos primeiros 30 segundos ele deve fazer bem rápido, nos últimos 30, a tendência que sai mais rápido. Então atenção aí, Jefferson. Atenção. Foi. 1, vai. 2, 3, 4, 5, boa. 6, 7, 8, 9, 10, 11, boa. 12. Vou pular um pouquinho o vídeo aqui, só para a gente, pular essa parte de teste. 52, está fechando o tempo. 53, 54, isso, garoto, vamos lá. 55, ok, fechou o tempo. Pessoal, 35 repetições nos primeiros 30 segundos, e o todo, 60 segundos, foram 55 repetições. Ou seja, os primeiros 30 segundos, 35 repetições, nos últimos 30 segundos, somente 20 repetições. Quando nós pegamos esse parâmetro para analisar, nós temos que analisar o seguinte: os primeiros 35 repetições, nos primeiros 30 segundos, são potência abdominal pura. Nas últimas 20 repetições que foram feitas nos últimos 30 segundos, nós medimos ali resistência de potência abdominal. Esse é o entendimento do Treino em Foco. Dessa forma, no próximo teste, daqui a 1 mês, 2 meses que você venha fazer, o que você pode interpretar? Você melhorou sua capacidade de desempenho nos primeiros 30 segundos, ou seja, ao invés de fazer 35 repetições, você passou para 37, 38 repetições. Nos primeiros 30 segundos, você melhorou a sua capacidade de potência abdominal. E a potência, como vocês podem ter visto durante a execução do Jefferson, foi extremamente rápido o movimento, foi explosivo, foi balístico, então é potência abdominal. Então, se você partir de 35 repetições e for para 37, 38, você teve um ganho de potência abdominal. Se por outro lado, nos últimos 30 segundos, você melhorou as 20 repetições feitas nos últimos 30 segundos para 23, 24 repetições, pegando somente os 30 últimos segundos, você melhorou a sua resistência de potência. E vocês podem ter percebido durante a execução do Jefferson que ele perdeu fortemente a velocidade de execução nos últimos 30 segundos. Porque eu havia falado antes, uma produção forte de lactato, uma acidose muscular muito forte, levando a uma fadiga parcial ou uma fadiga total, como ocorreu praticamente no final do exercício. Então são duas formas de entender o teste, diferentemente de entendê-lo como de resistência muscular localizada. Talvez pegando os 60 segundos num todo, a gente possa ter uma interpretação de resistência, embora explosiva.
Mas se nós analisarmos parcialmente o movimento, nos primeiros 30 segundos nós temos potência abdominal pura e nos últimos 30 segundos resistência de potência abdominal. Então, uma forma diferente de entender o teste. Nós, do Training trazemos essa dica para você, analisar parcialmente. Beleza, gente, ó. Vocês acham importante ainda fazer esse tipo de teste ainda na academia hoje em dia? Vocês acham importante ainda a realização desse teste? Fala aí, gente, faz algum comentário. É importante ainda fazer esse teste na academia hoje em dia? Nossa, professora, eu nunca vi alguém fazendo esse teste e nunca ninguém me pediu para fazer esse tipo de teste, não. Não sei te falar, eu acho que sim, né? Se a gente já sabe a resistência da pessoa dessa forma, mas tem a forma da IMAT também. Se for para ver resistência, eu acho que a forma da esteira é mais eficaz, não sei. Então, se a gente está vendo, assim, lógico, alguma importância, lógico, né, tem, porque a gente está estudando, mas é exatamente isso que a gente tem que se perguntar quando a gente vai aplicar, né? Você medir a resistência, a potência abdominal, ela tem que estar muito voltada para um determinado objetivo. Qual o tipo de esporte que usa muito esse tipo de movimento? Qual o tipo de atividade que você, né, medindo essa potência, pode trazer um ganho dentro do resultado do indivíduo, no resultado abdominal ou no resultado dele de performance atlética, tá? Então, é muito importante que a gente pense nesse objetivo. Para o indivíduo normal da academia, é mais um trabalho de você, de repente, conscientizá-lo da importância de realizar alguns abdominais, de ele ter um pouquinho de força abdominal, resistência abdominal, tá? Para, né, justamente a gente tem esse problema de gordura abdominal, muitos indivíduos sedentários, eles acumulam muito essa gordura justo na região abdominal, então é um trabalho também de conscientização, mas é justamente isso, né? Raquel, tal, atleta, jogadora de futsal, nunca fez esse teste, né, de uma maneira, digamos assim, para medir alguma performance, tá? Então, tem essas questões. Muitos testes na educação, né? A educação física, né, o treinamento em si, ele possui uma enorme quantidade de testes, mas muitas vezes a gente tem que se perguntar para que ele vai ser aplicado. E ele sendo aplicado também, para que eu vou acompanhar esse teste? Porque é bobagem você fazer o teste uma vez só, né? O que é importante é você ir acompanhando a melhora daquele indivíduo. Aí o teste faz sentido. Você fazer uma vez só para classificação, aí só se você estiver fazendo uma pesquisa, né? Mas para treinamento, o importante é você acompanhar, tá? Então, por isso que muitos testes acabou saindo, né? Caindo em desuso por causa disso. Porque a pessoa, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar esse teste, né? E aí acaba não fazendo, tá bom? Outro teste aí agora que a gente vai ver, né? É o teste de flexão de braço, né? É o flexão de braço ou flexão de cotovelo, né? É que ele é conhecido como flexão de braço, mas, né, se a gente for ver, na verdade, ele é a flexão do cotovelo, tá joia? Que ele também cai aí na mesma crítica, na mesma questão, né? Para que e por que a gente vai avaliar? Vamos lembrar dele rapidinho, com certeza vocês já conhecem. Eu vou dar uma acelerada no vídeo aqui, cortar alguns pedaços, mas só para vocês verem um detalhe, né, que ele comenta, que é muito bacana a observação, né, do professor Odd Blumenau. Avaliação física, e hoje o Training Foco traz um teste na literatura colocado como resistência muscular localizada para membros superiores e tronco. O Training Foco também questiona essa questão da resistência muscular localizada, e nós vamos explicar por quê.
O teste de hoje é o teste de flexão de braço no solo e popularmente conhecido como apoio, também conhecido como apoio. O teste, o indivíduo vai executar um movimento parecido com o exercício supino da academia, não tem um tempo específico para execução, na verdade é dentro de um padrão de movimento, tem que se executar o maior número de repetições possíveis. Também não precisa ser movimento rápido, isso não caracteriza então o teste de explosão, caracterizando esse teste ou como de resistência, como está colocado na literatura, ou como teste de força. Por que ou de resistência ou de força? Se nós colocarmos um indivíduo que não esteja condicionado fisicamente, um sedentário, ou um indivíduo com baixo nível de condição, esse indivíduo dentro do padrão de movimento exigido, ele vai conseguir executar às vezes 3, 4, 5, 10 repetições, e não mais do que isso, ele vai falhar, vai ter uma fadiga. Então nós não podemos interpretar para esse indivíduo como um teste de resistência. O indivíduo que conseguiu executar somente 3, 4 repetições e não conseguiu executar mais, na verdade, o esforço neuromuscular dele foi um esforço neuromuscular de alto recrutamento de unidade motora, particularmente as unidades motoras grandes, fazendo com que aquilo se caracterizasse fisiologicamente, aquela execução, como uma execução para indução fisiológica de força e não para indução fisiológica de resistência. Então, um indivíduo com pouco condicionamento físico ou sem condicionamento físico, sedentário, com peso elevado, o teste tende a ser um teste de força, porque todo o efeito fisiológico produzido, ele tende a ser um estímulo fisiológico para a força e não para a resistência. Ou seja, o indivíduo executa 3, 4, 5, 6, 7, 10 repetições no máximo. Isso caracteriza, então, o teste de força. Para que o teste se torne realmente um teste de resistência muscular localizada, esse indivíduo terá que superar o nível mínimo de repetições, que nós acreditamos em torno de 15 a 17 de repetições. Se o indivíduo executar acima desse número de repetições, todo o efeito fisiológico envolvido, a bioenergética envolvida, induz, estimula efeitos fisiológicos de resistência muscular realmente. Aí o teste passa a ser um teste de resistência muscular localizada. Então depende muito do nível de condição física e até mesmo do peso corporal do praticante, do executante do teste, para o teste caracterizar ou de força ou um teste de resistência muscular. E isso é o efeito fisiológico que está determinando se ele é de resistência muscular ou se ele é de força. Agora nós vamos passar para o protocolo de execução. Nós vamos demonstrar para vocês qual é o protocolo e quais são os cuidados protocolares de execução que devem ser dados. São cuidados que vocês vão perceber bem simples. Vamos lá, Jefferson. Então vai deitar. Isso, vai se posicionar. Aqui nós temos um posicionamento específico para membro superior. Os braços do Jefferson vão abduzir os ombros. Pedir que a câmera entre de lado para poder perceber isso. O ângulo do cotovelo. O ângulo do cotovelo com o ombro abduzido, ou seja, abduzido lateralmente aqui em relação ao corpo, nós temos um ângulo aproximado entre antebraço e braço de 90 graus. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, um ângulo de 90 graus, estando isso perpendicular ao eixo do corpo, ou seja, com os ombros abduzidos. Esse é o padrão. Nós temos que evitar então o posicionamento das mãos não fechadas ou extremamente abertas, onde o ângulo do cotovelo não se encontra mais próximo dos 90 graus, está bem menor. Então, aproximadamente 90 graus de um lado, aproximadamente 90 graus do outro lado. O indivíduo vai ter que manter um plano de alinhamento do tronco. Eu vou pedir para a câmera agora pegar outra tomada lateral para poder mostrar esse alinhamento dos pés unidos, isso, ponta do pé no solo. E agora o Jefferson vai ter que fazer flexões de braço, né? Mantendo o padrão de alinhamento do tronco. Ele não pode nem estender a coluna e nem posicionar a coluna assim. Então sobe um pouquinho, Jefferson, fica assim. Esse padrão de movimento tem que ser executado sempre, durante todo o teste. Esse é o padrão de posicionamento do tronco no membro superior. Ou seja, ele não pode, ele ficar em extensão ou com o glúteo projetado acima executando o movimento. Essa seria fora do padrão ideal, seria um erro de execução. Então esse aqui é o padrão de movimento ou de posicionamento que o tronco deve fazer. O indivíduo deve subir estendendo completamente o tronco, com o cotovelo e tocando o tórax no solo. Isso é importante também para executar. Fase sempre no final, toca o tórax no solo, sobe e executa bem a extensão pelo menos. 2 são mais. 3, isso, ótimo. 4 não tem tempo nenhum para execução. 5, isso, não precisa acelerar também. 6 é a critério do executante. 7, 8, isso, vamos lá. 9, 10, isso, toca bem mais. 11, isso. 12, ótimo, vamos lá. 13, bom padrão de movimento. O que nós podemos perceber? Para o nível de condicionamento físico do Jefferson, ele conseguiu executar 28 repetições. Esse é o máximo de repetições que ele conseguiu realizar dentro da condição física atual dele. Obviamente, se no próximo teste para monitoramento ele melhorar o desempenho de flexão abdominal, de flexão de braço, obviamente ele melhorou a capacidade de resistência. Porque esse score do Jefferson, superando 20 repetições, caracteriza sim o teste como um teste de resistência para membros superiores e tronco, na região superior do tronco, na região do peitoral maior. Nós podemos fazer uma avaliação desse teste, fazendo o mesmo teste, colocando elementos que induzam a velocidade de execução do movimento e transformando o mesmo padrão de posicionamento corporal ao qual está executando o teste. Essa é uma avaliação e essa é uma dica interessante do treino de foco para vocês. Mas nós podemos aplicar esse teste também para as mulheres, para o sexo feminino, com uma variação. E essa variação está exposta na literatura para amenizar a exigência de força e de resistência durante o teste, para que elas possam executar de uma forma mais adequada. Um teste de resistência e de força, não de potência. Vamos a ele então, vamos verificar como é que funciona. Bom, a Ana já se encontra na posição, nós podemos perceber que a angulação do cotovelo 90 graus também do lado esquerdo, o ombro abduzido, ou seja, os braços transversalmente ao eixo longitudinal do corpo. Essa é a posição que nós já vimos mostrado para o membro superior na flexão de braço também para homens, mesma coisa para mulheres. A única diferença é que os joelhos agora é que ficarão em contato com o solo e não os pés com o ombro. Então vocês podem notar que vai ficar um pouquinho fletido,
Com isso, a base de sustentação para o solo serão os joelhos e não os pés, como é no caso antes. Isso muda um pouco a alavanca corporal e minimiza um pouco o esforço da musculatura, então favorecendo o sexo feminino para que execute o movimento. O padrão de alinhamento do corpo é o mesmo que nós já mostramos para o sexo masculino, ou seja, evitando hiperextensão da coluna ou flexão do quadril, que o glúteo fique mais posicionado para cima. Vamos lá, nós vamos executar então. Alinhamento do corpo, vai lá, isso. 1, 2, coloca lá e volta, isso. 3, alinhamento do corpo é o mesmo que nós já vimos falar. 4, bom, vamos lá. 5, não precisa fazer veloz. 6, 7, isso. 8 é um teste de resistência. Isso, vamos lá. 11, 12, ótimo. 13, 14, mantendo o padrão, excelente. 15, vamos lá. 16, 17, joelho no solo, né? 18, 19, muito bom, vamos lá. 20, isso, até a fadiga, vamos lá. Ok, encerrou. Então nós podemos ver aqui que o teste vai até o limite do praticante e assim nós podemos monitorar suas melhoras em resistência muscular localizada. O padrão de movimento é o mesmo, a única diferença é a base com os joelhos no solo ao invés dos pés com o sexo masculino. Professor, seu áudio tá bom, não? Falando com o áudio fechado aqui, deixei para não atrapalhar. Pronto, agora voltou, né? Então, gente, vocês viram que, né, a gente viu o padrão masculino, o padrão feminino, né? A mesma questão, né? Vocês, né, fazem muito esse teste, muita gente pede para fazer esse teste, quanto de abdominal, né? Vocês verem fazendo esse teste sempre na academia, né? Mais difícil, né? Hoje em dia não tem se usado tanto. Então, justamente por isso, né, gente? Porque tudo depende da sua aplicabilidade. Não que não sejam testes bons, tá, gente? Você pode sim fazer com o seu aluno e mostrar para ele que ele está melhorando a força, a resistência abdominal, né? Que ele está melhorando a força de resistência, né, de membros superiores. Mostrar para ele que ele está melhorando, tá? Então, não estou dizendo que não tem aplicação. É que muitas vezes a pessoa, você não coloca isso em consideração, não aplica isso no treinamento dele, aí o teste acaba caindo em desuso, tá bom? Mas pode ser sim uma ferramenta importante, de repente até no início de um treinamento, uma pessoa que está querendo recuperar o condicionamento, consegue fazer ali algumas repetições, vamos dizer 5, 6 repetições, mas quer melhorar, né? Mas às vezes é um teste também que agride quem não consegue fazer nenhuma, né? Tem quantas pessoas hoje não conseguem fazer nenhuma flexão abdominal? E aí você coloca aquela pessoa naquela situação, constrange ela não gosta, tá? Então vocês têm que ponderar, né, bem realmente se vale a pena ou não fazer o teste, né? Hoje a gente tem pessoas com problemas, né, de coluna, problemas lombares, e muitas vezes isso pode causar uma dor, tanto o abdômen, né, o teste abdominal, quanto o teste de flexão de braço, tem que avaliar se a pessoa também está em condições para poder fazer o teste, porque muitas vezes ela não vai poder fazer o teste, tá? E uma consideração aqui também, né, que acho que a Raquel tinha comentado, que é a questão né, que muitas vezes vale a pena fazer o teste que a Imar colocou, né, um teste de resistência ergométrica na esteira, né, e não sei se ela fez na bicicleta também, na bicicleta e na esteira. Então, são coisas diferentes, tá, gente? São coisas diferentes. Lá foi um teste de resistência cardiovascular, né? Esses testes aí são testes neuromotores, teste de resistência muscular localizada. Ou, como vocês viram, né, esse debate da questão, né, de para algumas pessoas é um teste de força, para algumas pessoas é um teste de potência, né, e para outras vão ser um teste de resistência muscular, tá? Então, ó, só para, né, ilustrar essa questão, que é um pouco diferente o tipo de teste. E você pode aplicar todos, né? Se você for fazer uma avaliação física super completa, você vai fazer a parte de composição corporal, você vai tirar as medidas, vai fazer as dobras, vai fazer os testes neuromotores e vai terminar com o teste ergométrico na esteira ou na bicicleta, tá? Ela fez na bicicleta e na esteira ou só em um dos dois?
Só na esteira, professor. Todo mundo quis fazer na esteira, né? Não, então. E aí até essa diferença também, né? Por que só na esteira ou por que na bicicleta ou nos dois? Isso também vai depender da especificidade, né? Se a pessoa não sabe nem andar de bicicleta ou nunca andou de bicicleta, vai fazer o teste na bicicleta, né? Agora, se o cara é um ciclista, gosta de pedalar, né? Usa bastante a bicicleta, aí é legal fazer na bicicleta, né? É que a esteira é um teste mais próximo da nossa realidade, né? Você caminhando, né? Você possivelmente correndo, tá? Então a esteira é mais usado por causa disso, porque ele é mais próximo um pouco do movimento de caminhar. Mas se a pessoa também não é nenhuma corredora também vai ter suas considerações, né? A pessoa vai ter que ir adequando e comparando o resultado daquele teste, tá? Vocês analisaram, né, a frequência cardíaca e a pressão arterial, o quanto ela foi alterando em relação à intensidade do exercício, correto? Isso. Então, exatamente. Então, ali é para ver uma reação do sistema cardiovascular, sistema respiratório, tá? Então, uma reação do exercício. Esses testes que a gente está colocando é uma diferença. É para medir a reação do exercício, né? Então, você avalia a quantidade de números, né? Quantas flexões abdominais, quantas flexões, né, de braço, e aí, por esse número, você classifica um determinado resultado. O teste ergométrico, ele é mais para ver a resposta do organismo ao esforço. Então, né? E se você recupera rápido, ela viu isso, né? Por exemplo, vocês terminaram o teste, quanto tempo que leva para recuperar? Isso mostra a situação, né, cardiovascular dessa recuperação. Isso é um nível também de condicionamento. Então, assim, são testes diferentes, de aplicações diferentes, né, que todos têm sua importância, tá? Não podemos, assim, também tomar o risco de falar o que é mais importante do que o outro. Tudo depende da aplicação que você vai ter, atleta ou não, sedentário ou não, né, para determinado tipo de treinamento. Então, a gente tomar cuidado com isso também de falar qual teste que é mais importante. Depende de cada caso também. Ok, gente? Alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa? Eu vi que já teve alguns que saíram aí já. Aí mais um saiu. Ah, ok, professor, ok. Só vou ter que assistir de novo a aula que ficou caindo muito. Ficou caindo, mas será que foi minha internet aqui? Não, é a minha aqui, professor. Mas tá Certo, tudo gente. bom. Tranquilo? Tava bom? Então tá jóia. Vai estar gravado e a gente vai colocar lá no YouTube também. Tá bom? Tá ok, professor. Boa noite. Ah, professor, eu não recebi também nada seu aqui do meu PI também não, viu? Ô, louco, Raquel, o último que você me mandou, eu fiz aqueles comentários. Eu abri assim que o Vinícius comentou, eu abri aqui, mas eu não quis comentar para não atrapalhar a aula, mas o meu também não recebi nada. Mas eu até... Você tinha me comentado que você tinha mandado, não foi? Lembra que a gente conversou a última vez? Aqui, ó, Isso. você mandou dia 11 de novembro, né? Isso aí eu mandei de novo, só que eu não recebi nada até agora. Abri meu e-mail aqui para ver, entrei lá no... Ah, tá. Não, mas você mandou agora dia 11 de novembro, então... Não, esse Não, aqui eu vou tinha entregar aí. mandado antes, aí eu mandei de novo. Não, sim. Mas esse de 11 de novembro, esse daqui já vou dar o feedback já. É que o Vinícius, ele tinha mandado em agosto, né? É que ele fez só aquela primeira parte, só que era a breve introdução, era só os primeiros pontos. O de vocês já está mais adiantado já. Eu vou conversar com ele depois também. Tudo bem, professor. Boa noite, então. Obrigada. Beleza, gente. Boa noite aí. Ô, Xandão. Boa noite, pessoal.